Hoje o assunto é mostrar o framework PHP Red Bean. Eu gosto bastante de trabalhar com esse framework por dois motivos. O primeiro deles é que ele é ORM. Eu gosto muito de programação em Java e eu trabalhava com o framework Hibernate em Java, e quando eu fui aplicar a programação em PHP, eu procurava um framework que fosse parecido com o Hibernate, ou seja, que ele fosse ORM, e o Red Bean veio para atender exatamente o que eu precisava, um framework simples, leve e ORM. Isso significa que ele vai gerenciar a modelagem do banco de dados enquanto eu programo, ou seja, o nome das tabelas, os campos. Eu basicamente preciso apenas criar o banco de dados propriamente dito. O resto o framework faz tudo. Cuida da criação, da edição das tabelas, se precisar incluir ou remover algum campo de alguma tabela, ele vai cuidar de toda essa comunicação entre o código em PHP, a programação e o banco de dados. É isso que um framework ORM faz, aliás, muito mais do que isso. E o outro motivo é que ele é um framework extremamente simples. Eu gosto de trabalhar com framework simples, de modo que não suje muito o código, como os grandes frameworks em PHP. Eu também já trabalhei com o CodeIgniter e o Cake. Eles são frameworks do tipo que criam rotas automáticas, várias pastas utilizando as camadas MVC, utilizando o conceito de camadas MVC. Então eles criam várias pastas, vários segmentos, várias seções dentro do código, e isso para mim acaba sujando o código. Eu prefiro um framework que faça apenas o trabalho de ORM e deixe o resto por minha conta. Além do Red Bean fazer muito bem esse trabalho de ORM e ser simples, ele também é um framework bastante poderoso e também bastante fácil de utilização. A curva de aprendizagem dele é muito pequena. Para começar, o framework Red Bean, eu estou aqui no site dele, ele tem apenas um arquivo. Não é como os frameworks que você baixa e instala no seu projeto, e ele cria diversas pastas com vários arquivos de configuração, com rotas, com arquivos de conexão com banco de dados. O Red Bean, ele tem somente um arquivo. Eu estou aqui no site dele, você vem aqui em Download no site do Red Bean, e vai clicar aqui de acordo com o seu banco de dados, né? Se você quiser baixar para todos os bancos de dados, só para MySQL, para Postgre, isso na verdade são exemplos de configuração, porque o arquivo dele basta trocar um parâmetro lá que ele já se comunica com o banco de dados escolhido, né? Baixando o Red Bean, ele vai vir um arquivinho apenas, que é o rb.php. Aqui ele está dizendo que vai incluir, né, de acordo com seu download, ele vai incluir um arquivinho lá, um arquivo apenas, que é o rb.php. Dentro desse arquivo rb.php, ele tem a classe do Red Bean, ou seja, o código que faz toda a mágica do framework, e dentro desse arquivo RB, aliás, é esse arquivo RB que você vai incluir no seu projeto, no seu código, para que toda a mágica do Red Bean aconteça. Então, fazendo o download do Red Bean, incluindo o arquivo rb.php no seu projeto, você já consegue utilizar todos os comandos aí que o framework disponibiliza, né? Eu vou clicar aqui então para download, eu vou baixar ele para o MySQL, eu vou trabalhar em ambiente local, em localhost. Ele vai baixar aqui um pacotinho do Red Bean, vai baixar um pacotinho compactado, eu vou extrair ele aqui. Olha aí a pasta do Red Bean, aqui é o arquivo de licença e ele vem somente com o RB, o redbean.php. No caso, baixei para MySQL, ele veio para MySQL. Se você abrir o arquivo, vai ter a classe toda aí do Red Bean, todos os comandos, todas as funções escritas para você trabalhar com o framework. Somente esse arquivo, então, é necessário. Além de todas as vantagens, uma coisa legal do Red Bean é que o site dele é bem documentado. Então você tem todo o passo a passo aqui, com todas as operações que você precisa fazer.
O que você não encontrar aqui, você encontra aí também nos fóruns sobre o Red Bean. Aqui, por exemplo, nós temos como é a instalação do arquivo, como é a conexão com o banco de dados. Aqui, comandos básicos, o CRUD, para encontrar elementos, né? o select, o fazer querying, os bancos de dados atribuídos a ele, para fazer relações, um para muitos, para usar SQL puro também dá, para contar resultados também dá, enfim, todos os comandos aqui. A gente vai passar rapidamente por eles e verificar quais são os resultados que eles nos apresentam. E você vai ver durante toda essa videoaula, no máximo 15 minutos, você vai ver que o Red Bean ele vem para ser, já há algum tempo, né, vem para ser um dos principais frameworks na linguagem PHP. Eu vou começar aqui então no install. O install do Red Bean nada mais é do que você baixar e incluir o arquivo no seu projeto, o arquivo rb.php. Você vai dar lá um require ou um include e pronto, seu projeto já está habilitado a trabalhar com os bancos de dados ou o banco de dados através do Red Bean. Eu vou vir aqui em Connection, após lá dar o require, a gente já vai fazer tudo isso, tá? Aqui em Connection, após dar o require, você já está habilitado a usar a classe R. Esse dois pontos significa método estático. Em PHP, no conceito geral de orientação ao objeto, um método estático é aquele método que não precisa de um objeto para ser invocado, né? Eu posso invocar ele direto da classe. Então eu tenho aqui a classe R, que é a classe do Red Bean, que é do arquivo RB, e os métodos estáticos dele. Eu chamo com R dois pontos. O primeiro método que ele mostra aqui é o método setup. E você vai ver que os métodos estáticos, eles estão presentes em todas as funções do Red Bean. Por exemplo, eu vou clicar aqui em CRUD, avançando um pouquinho, né? O CRUD, você vai ver que ele tem um método para criar objetos, ele tem um método para salvar o objeto, ele tem um método para carregar o objeto, ele tem um método para deletar, cadê? O trash. Então, os métodos estáticos estarão presentes em todas as funções do Red Bean. Vou voltar aqui para o connection. Então, após dar o require, a gente chama o método setup. E dentro do setup, eu passo o parâmetro de configuração. A configuração de conexão com o banco de dados é bem parecido com o PDO. Então, eu passo, aqui no caso, para o MySQL, para o MariaDB também, eu passo MySQL, localhost, igual ao local que eu quero acessar, né, onde está o meu banco de dados, o dbname, qual é o nome do banco de dados, o usuário e a senha. Pronto, já estou conectado no banco de dados. Para outros bancos, segue a mesma lógica. Para o Postgre, pgsql, host, eu coloco o localhost, dbname, user, password. O SQLite, banco de dados, por exemplo, do Android, eu coloco SQLite, tmpdbfile.db, onde fica lá na estrutura do Android, onde fica o banco de dados na estrutura do Android. E por aí vai. Eu vou utilizar o MySQL, por ser mais simples, né? Eu tenho ele instalado aqui na minha máquina, eu estou usando um Linux na versão Ubuntu 16, na distribuição Ubuntu na versão 16, né? Eu vou utilizar aqui o MySQL para fazer os exemplos então. Vamos lá. Vou criar então primeiro o banco de dados que eu vou utilizar. Eu vou acessar aqui o meu phpMyAdmin dentro do meu servidor Apache, né? Eu estou aqui no ambiente Linux, eu tenho um ambiente LAMP na minha máquina com PHP, com MySQL, com o Apache e as ferramentas necessárias para simular um servidor web. Então eu vou acessar aqui o phpMyAdmin e vou criar um banco de dados para eu utilizar. Vou clicar aqui em novo BD. Vou dar o nome de Red Bean e vou deixar sem nada, somente o banco de dados criado. Agora eu vou lá na minha pasta do Apache, lá na pasta aqui do meu computador que está no Apache. A pasta ela fica em computador var www.html. Eu vou pegar uma pasta aqui, eu vou pegar essa pasta dev, que tem esses dois arquivos aqui que não estão sendo utilizados.
eu vou utilizar essa pasta dev como a minha pasta raiz do servidor web, simulando aí um servidor web real, né? Eu vou colocar o arquivo do RedBean aqui, ele está no meu downloads, né? Vou copiar ele aqui e vou colar no dev. Vou só renomear só para RB, sem esse traço, para ficar mais fácil para nós. Aí eu vou abrir aqui um novo documento nessa pasta. Eu vou chamar esse documento de index.php. Depois nós vamos acessar lá via navegador essa pasta para verificar os resultados do RedBean, né? Estou aqui no meu index.php. Vou abrir ele. Pronto. Já posso começar a fazer os exemplos e digitar os códigos, né? Eu vou acessar primeiro no navegador aqui para ver se está funcionando. Ó, eu vou acessar o localhost /dev. Não abriu nada porque eu não digitei código nenhum, mas aparentemente já está funcionando. Quais são os primeiros passos então? Eu já tenho o meu arquivo do RedBean incluído dentro da minha pasta web, eu já tenho o banco de dados criado. Eu vou lá no site do RedBean e vou fazer minha conexão com o meu banco de dados MySQL ou MariaDB, né? MariaDB, ele é a versão alternativa aí do MySQL, que os desenvolvedores do MySQL fizeram depois que o MySQL foi vendido, entre aspas, para a Oracle. Eu vou copiar essa linha aqui então, vou colar no meu arquivo. Antes disso, deixa eu formatar aqui para PHP, né? Senão ele não vai funcionar. Antes de abrir a conexão com o banco de dados, eu vou incluir o meu arquivo do RedBean, senão também não vai funcionar. Para incluir, ele dá aqui todo o passo a passo no site, que nós já comentamos, inclusive, que é muito bom, né? Eu vou dar um require nele, então, vou colocar aqui a linha require rb.php, ele vai buscar o arquivo rb.php, que está na mesma pasta desse arquivo que eu estou editando, né? Embaixo dele, ele chama o método setup, aqui nós estamos chamando do método setup, e nós vamos passar aqui agora os parâmetros. O host é o localhost, eu estou trabalhando dentro da minha própria máquina. O dbname é o database name, é o RedBean, o nome do banco de dados que criamos. O usuário aqui da minha máquina é root e minha senha complexa é 123. Deixa eu botar na mesma linha para ficar mais legível. Eu vou apagar esse comentário. Pronto, só com essa linha e com essa inclusão eu já estou conectado no meu banco de dados. O que mais que nós podemos fazer? Agora nós vamos testar as operações de banco de dados, que nós chamamos comumente de CRUD, né? Que é o Create, o Read, Update e o Delete. Nós vamos criar, cadastrar lá alguém, deletar, atualizar, selecionar ele e outras operações. Bom, para começar, nós vamos criar um novo bean. O RedBean, ele chama cada registro lá do banco de dados de bean, né? Como se fosse um objeto, cada objeto cadastrado lá. Lembrando que o RedBean é um framework ORM, ou seja, nós vamos programar um objeto e ele vai mapear isso para um dado relacional lá no nosso MySQL. Aqui ele está dando um exemplo de criação de um livro. Então ele põe aqui a variável book, chama o método estático dispense e coloca o nome do objeto que está sendo criado. Este nome que ele coloca aqui é o nome que vai ser mapeado para a tabela lá do MySQL. Então nós vamos fazer um exemplo de um cadastro de livro, como ele está fazendo aqui. Eu vou criar, então, o objeto, eu vou chamar esse objeto de X, para não confundir com o livro, lá ele está chamando de book tudo, né? Eu vou chamar esse objeto de X, e aí esse objeto de X, eu vou chamar o método dispense dele, e eu quero criar uma tabela lá, chamada livro, lá no banco de dados. Agora eu quero colocar aí propriedades nesse objeto, eu quero colocar atributos nele, que serão os valores dos campos, juntamente com o registro. Aqui no exemplo do site do RedBean, ele dá um exemplo do atributo title, do título, e o rating, que é a classificação do livro, né? Como se fosse 10, learn to program, né? Aprendendo a programar, aprenda a programar. Então nós vamos fazer aí parecido, né? O nosso objeto chama X, eu vou usar a anotação de objeto em PHP,
que é a setinha, e eu vou colocar um título nele, né? O título do meu livro será Aprendendo a Programar. E também eu vou colocar um autor para esse título, né? Ali ele está colocando uma classificação, um rating. Eu vou colocar um autor. Autor sou eu. Muito bem. Aqui ele também dá um exemplo, ele fala assim, se você quiser, pode usar a notação de array. Ao invés de usar a notação de objeto em PHP, você pode colocar em formato de array. O nome do objeto, o array igual ao valor dele, né? Quando eu termino de preencher todos os atributos, eu faço um store. Se eu vier aqui, então, chamar o método estático store, quem que eu vou armazenar lá? Eu vou armazenar o meu objeto que eu estou criando, o objeto X. Aqui ele coloca dentro de uma variável ID, porque ele aponta uma outra vantagem muito interessante aqui no RedBean. Ele diz assim, ó, o objeto que você vai gravar, ele terá um ID. Quando você armazenar ele no banco, ele terá um ID, que é retornado para a sua conveniência. Então, logo quando chamamos o método estático store, ele grava lá no banco de dados e retorna para a gente o ID que foi gravado lá no banco de dados. Olha que conveniente, né? Retornando o ID, eu posso, por exemplo, selecionar esse ID e fazer outras operações com ele. Olha que código simples para gravar um objeto lá no banco de dados. Para você conseguir integrar esse código aí na sua aplicação, por exemplo, esses valores, eles viriam de um formulário, né? Ao invés de colocar aqui o valor literal entre aspas, você colocaria lá um cifrão post e o nome do campo do seu formulário aqui. Poderia vir de um formulário, ou de uma seção, ou de uma variável que você tem aí no seu código, né? E aqui você também pode dinamizar esse nome dessa tabela, fazendo com que o próprio usuário consiga gravar aí o nome, consiga escolher o nome da tabela, né? Vamos fazer um teste para ver se grava? Eu vou lá no meu PHPMyAdmin, perdão, eu vou lá no meu PHPMyAdmin, eu vou clicar aqui no RedBean, olha só, estou clicando aqui, não tem nada, tá? Não é um truque isso, não tem nada dentro dele. Agora nós vamos executar esse código, eu vou clicar aqui e vou dar um Enter, ou atualizar, ou dar F5, tanto faz. Eu vou dar um Enter nessa página. Vamos lá ver no banco de dados se aconteceu alguma coisa. Cliquei no RedBean e ele já apareceu aí pra gente o livro. Olha que legal, ele criou uma tabela chamada livro. Deixa eu clicar dentro do livro. Olha, e ele colocou o título Aprendendo a Programar e o autor Jonas. E esse campo ID aqui que eu não criei, de onde que ele surgiu? Pois é, o RedBean ele cria o ID, ele atribui um ID de forma automática e como chave primária a cada tabela e a cada registro aí que você faz no RedBean. Olha que legal esse gerenciamento que ele faz. E você viu que é muito simples fazer uma inserção com o RedBean. Talvez você demorasse mais aí com a configuração de outro framework até chegar nesse ponto de conectar-se ao banco de dados e fazer uma gravação simples lá, né? Mas o RedBean não é só isso. Vamos voltar aqui, eu vou vir novamente no site dele. Ele tem outros exemplos aqui do Store com a anotação em formato de array. Tem outras convenções aqui que ele explica, por exemplo, o nome da tabela você deve digitar minúsculo, sem qualquer caractere especial, sem espaço, sem letras maiúsculas, né? Ele explica aqui a invalidade desses formatos, né? Quando você vai criar aí, por exemplo, o nome da tabela. Aqui também tem outros exemplos aqui, mas eu não vou me estender muito para a aula não ficar muito grande, né? Bom, nós criamos lá então um registro, né? Deixa eu voltar aqui, um registro de um livro com título e autor. Mas se eu quiser acrescentar um campo aqui, agora eu quero colocar o campo preço. Objeto X, preço, eu vou colocar aqui 25,90. E se eu quiser acrescentar esse preço aqui e der um store, como é que ele vai fazer para dar essa atualização?
Bom, quando a gente vai fazer um update no banco, nós precisamos recuperar o objeto anterior e depois fazer esse update. Porque do jeito que está aqui, se eu rodar o código novamente, ele vai criar um outro registro lá com o preço, né? Olha só o que vai acontecer. Deixa eu salvar, acho que eu não salvei. Vou dar um Enter aqui novamente, vou clicar aqui na tabela livro. Olha lá, ele criou um outro registro com o campo preço. O mais legal disso tudo é que ele fez um alter table ali para a gente, ele alterou a estrutura da tabela, acrescentou o campo preço de forma automática. E mais legal ainda, o campo preço ele já colocou do tipo double, porque ele mapeou esse ponto aqui e reconheceu que é um valor flutuante, com ponto flutuante, e já colocou o tipo do campo, entre aspas, para nós, correto, né? É esse um trabalho de um framework, de um bom framework, fazer esse mapeamento de forma correta, né? Mas ele não fez o que a gente queria, ele não editou, ele criou um outro registro. Como que faz então para fazer a edição? Nós já aprendemos que o dispense é para criar uma nova tabela, né? E nós criamos um objeto então, né? É para criar um novo objeto, na verdade, não é uma nova tabela, um objeto do tipo livro. Nós criamos então esse objeto, colocamos atributos nele e gravamos. E se eu quiser editar esse próprio objeto, eu preciso recuperar esse objeto X lá no banco de dados. Como que eu faço isso? Tá vendo que o ID1 aqui ficou sem preço? Porque ao invés de editar ele criou? Eu quero editar isso aqui, eu quero colocar um preço aqui, né? Para editar no RedBean, nós vamos primeiro recuperar com o load, olha só o comando load, o retrieve aqui dele. Ele primeiro dá um load, passando o tipo do objeto e o ID relacionado. Lembra que quando a gente grava ele retorna o ID? Para isso você pode usar ele, para isso que você pode usar o ID no caso de download aqui, de retornar o objeto lá do banco, né? Como a gente não armazenou o ID, eu vou colocar essa linha de forma manual. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou comentar isso aqui para ele não criar um novo, né? Quando a gente rodar o código novamente. E eu vou fazer assim, eu vou colocar assim, x2, vou chamar o objeto load, o método estático load, ele é do tipo livro, e eu vou passar o ID que eu quero é 1, obviamente esse ID no seu código aí, você recuperaria ele de outra forma, né? Mas dessa forma, eu tenho o objeto que eu gravei recuperado lá do banco. E aí eu posso editá-lo, né? Se eu colocar x2, x2 e x2, eu vou editar o objeto, a linha, o registro número 1. O título permanece o mesmo, o autor permanece o mesmo, e o preço, eu vou colocar aqui o preço de R$ 45,90. Aliás, eu vou trocar tudo aqui, né? Vamos ver se vai editar tudo mesmo, né? Aprendendo a programar de novo. Jonas, vou colocar meu sobrenome aqui, William, e o store aqui dele vai ser o x2, né? Agora eu vou armazenar o x2. Deixa eu salvar, vou rodar o código novamente, vamos lá no banco de dados, na tabela livros, olha aí, ele editou o ID número 1, editou tudo, né? Então o dispense, nós criamos um novo objeto, o load, nós carregamos um objeto já existente. Para eu fazer o delete, agora eu vou apagar, né? O update aqui, nós vimos como é que faz, ele carrega aqui o book load, aí ele coloca novos elementos aqui, data de publicação e grava. Aqui tem exemplos de uso de valores do tipo data, do tipo ponto flutuante, exemplos mais complexos, né? E o delete, basta eu chamar o trash, o método trash, para eu deletar somente um elemento, né? Basta eu chamar o método trash. Para eu colocar esse trash, eu preciso, obviamente, recuperar o objeto, né? Por exemplo, eu quero apagar o objeto que a gente fez. Então, eu dou um store e aqui eu vou dar um trash nele, ó. Vou dar um trash no x2. Se eu rodar o código, vamos lá no livro. Olha lá, apagou o ID1, apagou o x2 para a gente. Da mesma forma, se eu carregar, eu preciso sempre carregar o objeto x aqui, ou passar um outro ID, eu vou passar um outro ID aqui. Ele até pode fazer edição, mas vai rapar fora lá do banco.
Olha aí, vou clicar no livro e não tem mais nada. O MySQL retornou um conjunto vazio. Você conheceu aí o básico do Red Bean, ele tem muito mais a ser explorado, muito mais funções a ser explorado. Mas o básico da conexão e do CRUD, né, você acabou de conhecer aí. Por exemplo, a seção Finding, quando a gente quer fazer um select lá, né, quer fazer uma busca dentro do banco de dados. Então eu posso buscar pelo tipo, passando, aqui ele está buscando os livros que possuem classificação maior que 4. Ou eu posso usar um SQL, entre aspas, puro, né? Usar o comando like, o título like e tal. Olha só, ele dá uma vírgula aqui e entre colchetes ele coloca o parâmetro do like. Ele não coloca o valor do like direto aqui, como seria em SQL puro, por exemplo, né? Por que ele não faz isso? Porque o Red Bean, assim como qualquer outro bom framework, ele previne o SQL injection. Olha aqui a mensagem em vermelho que ele dá, ó. Nunca coloque diretamente os valores do seu input, né? Nunca coloque os valores de entrada diretamente na sua consulta, né? Então ele não põe aqui diretamente o valor no like, assim como não põe em qualquer outra consulta SQL, porque isso abre brecha para o SQL injection. Um atacante, por exemplo, ele coloca uma aspas aqui e aplica lá a injeção SQL dele, né? E tem muito mais, né? Deixa eu achar mais coisas interessantes aqui. O counting dele, cadê o counting? O counting dele que a gente faz em PHP nós temos um método counting, né? E em SQL a gente também tem o select count, né? Mas olha como é que é fácil contar com Red Bean. Se eu chamar o método estático count, eu passo o tipo que eu quero. Livros, ele vai me retornar quantos livros tem. Ah, eu não quero tudo, eu quero a partir de um parâmetro. Não tem problema, basta dar uma vírgula e passar o parâmetro aqui. Aqui ele está mandando contar quantos livros tem cujas páginas são maiores que 250. Tudo bem, essa aula aí, ela é básica, ela é introdutória do Red Bean. Aos poucos aí a gente vai publicando mais videoaulas desse framework poderosíssimo, né? Qualquer dúvida aí você pode mandar aí para o meu e-mail, vou escrever aqui para você, é o jonas@sorjonas.com. Aguardo suas dúvidas lá no e-mail. Um abraço, até a próxima.